Ele me curou, ele me perdoou, ele me libertou. Agora feliz, hoje eu acordei feliz porque eu sou obra do seu poder. Ele me curou, ele me perdoou, ele me libertou. Agora livre sou pra dar, pra adorar, pra adorar Cristo, pra adorar. Acordei feliz porque eu sou obra do seu poder. Ele me curou, ele me perdoou, ele me libertou. Agora livre sou. Hoje eu acordei feliz porque eu sou obra do seu poder. Agora livre sou. Pra adorar, pra adorar, pra adorar, pra adorar Cristo, pra adorar Cristo. Ele me curou, ele me perdoou, ele me libertou. Ele me curou, ele me perdoou, ele me libertou. Ele me curou, ele me perdoou, ele me libertou. Haverá um dia, haverá o dia em que a vitória do meu rei será completa. Todo ser, toda gente, toda humanidade, toda raça, toda cor, de qualquer idade, toda nacionalidade, com vontade, sem vontade, preparado ou não, todo joelho há de se dobrar em terra firme, mesmo que não haja firme salvação em seu viver. Todo coração, aberto ou não, machucado, humilhado, destruído, duro em pedra, há de se dobrar e declarar com sua boca e sua voz em meias vozes na multidão. E os que queriam dizer, mas não podiam, poderão gritar. E os que nunca disseram, terão que falar. E naquele dia de vitória, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Do seu poder, ele me curou, ele me perdoou, ele me libertou. Agora livre sou. Boa noite, gente, tudo bom? Bom, a gente está começando o culto na Capela da Graça. Que pena que a gente não está junto. A gente gostaria muito de estar junto, reunidos, mas por agora é assim que a gente está fazendo. E a gente fica muito contente que você está tirando o seu tempo para cultuar a Deus com a gente. Nós vamos ter a palavra, vamos cantar umas músicas juntos e a gente espera que você tenha uma noite abençoada, que Deus fale com você. Amém? Bom, vamos cantar junto então? Quero te louvar? Vamos? Vocês vão ficar em pé aí, gente? Mas também se vocês quiserem ficar sentados, não tem problema. A gente está aqui em pé, tá? Se vocês quiserem ficar em pé com a gente... Vamos cantar junto? Vamos, você vai acompanhar agora a música no telão? Só que não, né? Ei.
o teu trono está e todo o meu ser te adora. Cheio de glória e majestade, grande Rei, tu és Senhor. Acima dos céus o teu trono está e todo o meu ser te adora. Cheio de glória e majestade, grande Rei, tu és Senhor. Vem dirigir meu ser, vem guiar meu viver. Quero te louvar, te agradecer pelo bem que tens feito a mim. Quero te louvar, te engrandecer, porque tudo foi feito por ti. Amém. Seja louvado teu nome, Senhor. Acima dos céus o teu trono está e todo o meu ser te adora. Cheio de glória e majestade, grande Rei, tu és Senhor. Vem dirigir meu ser, vem guiar meu viver. Quero te louvar, te agradecer pelo bem que tens feito a mim. Quero te louvar, te engrandecer, porque tudo foi feito por ti. Quero te louvar, te agradecer pelo bem que tens feito a mim. Quero te louvar, te agradecer, porque tudo foi feito por ti. Santo é teu nome, amado Jesus, minha vida eu entrego a ti. Poderoso sobre céus e terra, minha alma anseia por ti. Santo é teu nome, amado Jesus, minha vida eu entrego a ti. Poderoso sobre céus e terra, minha alma anseia. Quero te louvar, te agradecer pelo bem que tens feito a mim. Quero te louvar, te engrandecer, porque tudo foi feito por ti. Ei! Quero te louvar, te agradecer pelo bem que tens feito a mim. Quero te louvar, te engrandecer, porque tudo foi feito por ti. Quero te louvar, te agradecer. Quero te louvar, te engrandecer. Quero te louvar, te agradecer. Quero te louvar, te engrandecer. Quero te louvar, te agradecer. Amém, Senhor. Recebe o nosso louvor, Pai. Nós te amamos. Amém. Amém, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, em vários lugares agora, Senhor. Nas nossas casas, onde as pessoas estiverem assistindo esse culto, Senhor. Que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito, Pai.
exaltado o teu nome, Pai, na terra, acima da terra, nas mais altas alturas, Senhor. Jesus Cristo reina. Amém. Amém. Tu és digno, Jesus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo és
és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou o teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou o teu, eu sou o teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Ó Senhor Jesus, o Senhor é a nossa rocha, o nosso fundamento, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso amigo. Obrigada, Senhor Jesus, por ter vindo, por ter pensado em cada um de nós e ter aceitado aquela morte terrível de cruz para morrer em meu lugar, para morrer no lugar dos meus irmãos, para morrer no lugar daqueles que ainda não te conhecem, para salvar a todos e nos fazer um só com o seu Pai. E é por isso que a gente canta que o Senhor é santo, que o Senhor é digno de receber o nosso louvor, a nossa vida, as nossas dúvidas, nossas preocupações, nossa ansiedade, os nossos medos, porque o Senhor é o Rei que está acima de todos os reis e está assentado agora à direita do Pai, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, intercedendo por cada um de nós. Obrigada, Jesus, porque nós temos acesso ao Pai através de Ti. Obrigada pela Tua vinda, obrigada pela Tua morte, obrigada pela Sua ressurreição. Obrigada pela salvação que podemos ter através da Tua vida. Nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti e sabemos que o Senhor é Deus. O Senhor e o Pai são um e nós cremos no Teu poder. Nos rendemos a Ti, rendemos nossos dias ruins a Ti, porque o Senhor tem poder de transformar todos eles para o Teu louvor e a Tua glória. Nós oramos em Teu nome, agradecidos por poder falar contigo. Amém. Amém. Queria chamar o Danielton aqui. Ele vai fazer um momento especial para nós. Boa noite. Espero que aí na tua casa, não sei se você está sozinho, se está com a sua família, mas que o poder do Espírito Santo esteja no seu lar, esteja na tua vida, falando ao teu coração. Se você tiver com a Bíblia na mão, eu estou lendo Mateus 22. Mateus 22, a partir do 37. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vou repetir novamente o 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todo movimento em direção ao meu próximo, todo movimento que eu faço, movimento de amor em direção ao meu próximo, é um movimento que obrigatoriamente faz com que eu saia de dentro de mim. O que eu estou querendo dizer com isso? Para que o meu próximo se sinta amado por mim, ele precisa necessariamente tocar esse amor, ele precisa necessariamente sentir esse amor. E eu só posso demonstrar esse amor de forma prática. Eu não posso expressar um amor para alguém somente dentro de mim. Esse amor ele tem que ser vivido, ele tem que ser experimentado, ele tem que ser sentido, ele tem que ser compartilhado no nosso dia a dia. E esse movimento que o Senhor fala, que o Senhor Jesus ali ele diz: ama teu Deus, mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse movimento ele é muito especial porque ele faz com que realmente a gente tire de dentro da gente algumas limitações,
alguns medos, alguns traumas, a gente tem que se abrir ao relacionamento com o próximo. Para que eu verdadeiramente possa amar o meu próximo, eu tenho que demonstrar este amor. E esse momento que a gente tem vivido é um momento único, mas é um momento também muito especial nas nossas vidas, porque é um momento que a gente para cada vez mais para refletir sobre o que verdadeiramente importa, sobre o que verdadeiramente traz sentido às nossas vidas. E uma coisa com certeza que marca a nossa vida são os nossos relacionamentos. Toda a nossa história ela é marcada por relacionamentos. Relacionamentos bons, relacionamentos maus, relacionamentos de alegria, relacionamentos de tristeza, mas são marcados por relacionamento. E o Senhor nos desafia a esse tipo de relacionamento que nos leva em amor ao nosso próximo. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor te chamou para amar Ele sobre todas as coisas, mas para amar o seu próximo como a ti mesmo. E uma das formas que a gente ama as pessoas é expressando em atitudes aquilo que nós sentimos por elas. Essas atitudes são as mais variadas, desde uma doação de uma cesta básica, desde um abraço, desde um momento de conversa, desde um momento de simplesmente sentar e ouvir o que a pessoa tem para dizer, ouvir suas dores e seus traumas. Então são inúmeras as formas com as quais a gente pode realmente demonstrar e viver esse amor que o Senhor nos fala. Vai aparecer, esse momento, eu não falei no começo, é o nosso momento de dízimos, momento de ofertas. Vai aparecer na tela o número da conta, os dados da agência bancária. Eu não sei o que está no seu coração quando você ouve falar de dízimos e ofertas. Eu não sei o que você carrega dentro de você quando você ouve essa palavra, o significado dela para você. Mas uma coisa eu posso te garantir, uma coisa eu tenho certeza, é que esse movimento que a gente faz em favor do nosso próximo, esse movimento de amor que a gente faz, ele é um movimento de expressão de amor diante do Senhor. Então, o significado para você de dízimo e oferta, eu quero que você leve ele diante do Senhor e que você entenda que esse significado que está diante do Senhor, nada mais é um significado de eu amo o meu próximo e por isso eu quero ofertar e dizimar na vida do meu próximo. Amém? Quero orar com você nesse momento e pedir para que o Espírito Santo te traga a luz, te traga a revelação, que o Espírito Santo fale ao teu coração, que a tua vida seja tocada e transformada pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesse momento que nós estamos vivendo, que a gente possa verdadeiramente olhar pelo próximo, olhar para as suas dores, olhar para as suas necessidades, olhar para as suas angústias, que nós podemos nos abrir de todo o coração em amor, que verdadeiramente, como o teu texto diz, Senhor, que nós amemos a Ti acima de todas as coisas e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então te peço que derrame em nós esse espírito de amor em relação aos nossos próximos. Amém. Amém. Obrigado. Até mais, querida. Gente, eu tenho conversado com vocês e é interessante porque toda semana é um desafio para mim ficar orando, pensando o que eu posso falar que possa ser útil para a vida de vocês. A gente está num momento completamente diferente, né? Tudo está diferente, os relacionamentos estão diferentes, dentro de casa está diferente, fora de casa está diferente. E mesmo com a reabertura do comércio essa semana, mas ainda assim, né, as coisas são muito novas para todos nós, né? Então, eu fico pedindo uma inspiração para poder compartilhar alguma coisa que possa te ajudar. Essa que é a minha intenção quando eu aceito o desafio de vir aqui falar para vocês. E eu falei semana passada
de uma promessa de Deus que é assim, que Deus pode fazer coisas novas na sua vida e na minha vida. E a gente leu lá em Isaías 43 que Deus já está fazendo coisas novas e que Deus abriria um caminho no deserto, onde não há nada. Deus pode abrir um caminho para você e para mim e para todos nós, e que Deus ia fazer rios de água viva jorrarem no ermo, onde não há nada. E essa promessa é para os dias atuais, mesmo tendo sido feita há 2.400 anos, mas ela é para os nossos dias e ela é viva, como tudo que está escrito aqui é vivo. Aí, semana passada, eu falei sobre tomar uma atitude, né? Que é tempo de agir. Foi o tema da mensagem, que a gente está repetindo o mesmo tema hoje. Eu acho que é tempo da gente fazer alguma coisa, porque eu sinto que muita gente está esperando a situação mudar. Quem sabe agora, essa semana, né, que abriu o comércio, quem sabe agora as coisas vão melhorar. Mas enquanto você espera, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e as coisas que aconteceram na semana passada nunca mais vão se repetir. A vida é agora. Eu fiz uma série o ano passado inteira sobre isso. A vida é o que está acontecendo hoje, não é o que vai acontecer quando as coisas mudarem. Então, semana passada, nós lemos juntos uma passagem muito interessante na vida de Eliseu, o profeta Eliseu, onde aqueles leprosos, né, que estavam ali do lado de fora da cidade, todo mundo morrendo de fome, eles tiveram que tomar uma atitude. Eles analisaram a situação à volta deles, né? Se a gente voltar para a cidade, a gente vai morrer de fome junto com o pessoal da cidade. Se a gente ficar aqui parado, a gente vai morrer de fome aqui. Então vamos até o acampamento dos inimigos, pelo menos a gente tem uma chance. E aí Deus abriu o caminho para esses homens e para toda a cidade, né? Onde não havia esperança. Chegou o dia da vitória, então tinha comida em abundância lá, tinha ouro, prata, e Deus cumpriu a sua promessa, dada através de Eliseu, que naquele dia mesmo as coisas iriam mudar. Bom, e eu disse no final da pregação que esse livro ele está cheio de histórias de pessoas que tomaram atitudes. E aí essa semana veio muito forte no meu coração de eu compartilhar algumas dessas histórias. Eu confesso para vocês que eu elenquei 7 histórias, mas eu falei, mas não vai dar para falar de 7 histórias numa pregação só. Então eu vou contar 3 histórias hoje, e na semana que vem, talvez mais 3 ou mais 4, de acordo com o que Deus colocar no meu coração, né? Mas eu queria narrar 3 histórias de 3 personagens que você conhece, que provavelmente você conhece integralmente ou parcialmente essas histórias, mas de pessoas que receberam uma promessa de Deus e fizeram alguma coisa, tomaram uma atitude. E isso, quem sabe, possa inspirar você, quem sabe possa nos inspirar a fazer alguma coisa diante do que a gente está vivendo hoje, né? E a primeira pessoa que eu escolhi foi lá no comecinho de tudo, lá no Gênesis, quando Deus, depois da queda do homem, depois do homem ter sido expulso do paraíso, quando Deus quis voltar a se relacionar com a humanidade de uma forma próxima, Deus procurou um homem, e esse homem era Abraão. Nem era um homem perfeito, não existe gente perfeita, mas Deus procurou Abraão, e Deus começou a falar com Abraão através de uma promessa. Deus chegou para ele e fez uma promessa. Deus não cobrou nada de Abraão. Deus falou, olha, é isso que eu vou fazer. Então, eu quero ler rapidamente o que aconteceu. Isso está lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12. Deus chega e faz um desafio para Abraão. Ele fala, ó, eu vou te abençoar. Ele faz uma promessa, olha, você vai ser pai de uma grande nação. Nessa época, Abraão tinha 75 anos de idade. Você acha que você está velho para começar alguma coisa? Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus foi falar com ele. Falou, olha, eu quero que você comece um novo povo, uma nova nação, você vai ser o pai dessa nação. E aí Deus fez um desafio para Abraão, que está lá no versículo 1 do capítulo 12. O Eterno disse a Abraão, deixe a sua terra, sua família e a casa do seu pai e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Olha, eu sei que você não está enxergando lá na frente, eu sei que você não sabe o que vai acontecer, mas
Eu tenho uma promessa para você e essa promessa depende de uma atitude sua, de você fazer isso. E aí Deus falou, olha, se você fizer isso, farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso. Vamos fazer uma pausa aqui? Você aí na sua casa, você já tinha ouvido falar de Abraão alguma vez na sua vida? Então essa promessa se cumpriu, né? Porque o cara é famoso até hoje, né? Tantos milhares de anos de história, a gente ainda sabe quem é Abraão. Então essa promessa foi cumprida. Você será uma bênção, farei seu nome famoso, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Então estava feito o desafio, estava feita a promessa. O que precisava acontecer? Abraão tinha que tomar uma atitude. Ele podia ter recebido a promessa e falar, então vou ficar aqui esperando. Não, o desafio não era para ele ficar esperando, era para ele agir. Ele tinha que fazer alguma coisa. Então no versículo 4 diz claramente, Abraão partiu dali como o Eterno havia ordenado. Abraão agiu. Era tempo de agir, Abraão agiu. E todas as promessas que Deus fez para Abraão se cumpriram. E eram promessas que envolviam até ele ter um filho de uma mulher que era estéril. E ainda assim, tudo que Deus prometeu se cumpriu. E ele se tornou o pai das nações, né? Da nação judaica. Tanto que a próxima história é do bisneto dele. A próxima história que eu quero contar para vocês é do bisneto de Abraão, um rapaz chamado José. E isso está no mesmo livro de Gênesis, alguns capítulos à frente, no capítulo 39. Rapidamente, né? Vou narrar alguns episódios da vida de José. Você conhece a história, você que é frequentador de igreja, talvez conheça desde pequenininho. José era um dos 12, na realidade era um dos 11, depois que nasceu um outro irmão dele, filhos de Jacó. E ele era um sonhador, ele era muito comprometido com Deus, e aí os irmãos tinham uma certa inveja, porque ele era de uma esposa favorita de Jacó, ele tinha 2 esposas, ele era filho de Raquel. Então, os irmãos tramaram contra ele, ele era um adolescente ainda, 17 anos de idade. Os irmãos inventaram uma história, venderam ele como escravo para o Egito e enganaram o pai, falaram que uma fera tinha atacado ele e comido José. Enfim, chegou lá um rapazinho de 17 anos no Egito, sozinho, sem pai nem mãe, literalmente, sem irmão, sem família, sem advogado, para ser escravo no Egito. O que a gente pode aprender com José? Desde o primeiro dia, José tinha um compromisso com Deus. Ele ia fazer o que ele tinha sido ensinado desde pequenininho pelo seu pai e a sua mãe. Ele ia seguir os caminhos do Senhor. E ele era um cara extremamente esforçado, então ele foi comprado por um cara que trabalhava na casa do faraó. E José começou a trabalhar na casa desse homem chamado Potifar. E aí ele fazia tudo, mas tudo com muita excelência. Ele, mesmo não estando vivendo uma promessa na vida dele, né, de que ele seria famoso, como a promessa feita a Abraão, ou que alguma coisa de muito boa ia acontecer, ele permaneceu fiel ao que ele tinha no coração, os princípios que ele foi ensinado desde criancinha. Então, ele era escravo? Ok, qual que é a situação hoje? Eu sou escravo? Sim. Quem que é meu patrão? É o fulano? Eu vou fazer tudo de melhor, vou me esforçar, vou fazer o meu trabalho de forma excelente, e assim era a atitude de José. E aí ele se destacou, aí esse Potifar colocou ele numa posição de destaque na casa dele, ele virou administrador de todas as coisas de Potifar, e aí você sabe da história, talvez você tenha assistido até na novela de televisão, mas aí a mulher de Potifar se apaixonou por ele, quis tentar ter alguma coisa com ele, ele não quis, recusou, e aí ela inventou uma história, e aí falou que ele tinha tentado violentá-la,
E aí, vamos ler alguns versículos lá de Gênesis 39, 19. Quando Potifar ouviu a história que a sua mulher havia contado, a denúncia contra o escravo hebreu, o senhor de José ficou furioso. Claro, ele escolheu acreditar na esposa, né? Então ele mandou buscar José e fez com que o trancassem na prisão na qual costumavam ficar os prisioneiros do rei. Puxa vida, né? Às vezes a gente acha que as coisas estão dando muito errado. José fala, poxa vida, eu estou fazendo tudo certinho, estou me esforçando, né? Estou seguindo a Deus e me acontece isso. A hora que as coisas começam a melhorar, me acontece isso. Uma coisa inesperada. Vou parar na cadeia agora, quem que vai me tirar da cadeia? Não tem ninguém que vai interceder por mim, vou ficar lá, vou apodrecer na cadeia. Mas o que José fez? Qual foi a postura de José? Foi para a cadeia. Se é esse o plano de Deus para mim hoje, vamos lá. Eu confio no meu Deus. E ele foi. Mas o que aconteceu ali na prisão? Olha que coisa maravilhosa, versículo 21. Entretanto, na mesma prisão, o Eterno ainda estava do lado de José, quer dizer, ele não estava abandonado ali. E a bondade divina garantiu que ele ganhasse a simpatia do chefe da carceragem, que fez de José o responsável por todos os presos, o administrador do complexo penitenciário. O cara foi parar na cadeia e virou o administrador do complexo presidiário. Tamanho era o comprometimento dele. Ele falou, a situação é essa, eu vou fazer o meu melhor aqui dentro da cadeia. E aí, isso aconteceu. O chefe da carceragem deu tanta liberdade para José que nem sequer o vigiava, pois o Eterno estava do lado dele. Dessa maneira, tudo que José fazia dava certo. Olha, entre a chegada de José no Egito, com 17 anos, até os 30 anos de idade, a promessa de Deus, quer dizer, pelo menos aquela promessa de coisas maravilhosas, não tinha acontecido. Os sonhos que José tinha tido quando adolescente não tinham se cumprido. Ele sabia que aqueles sonhos vinham de Deus. Mas quando ele completou 30 anos, você deve saber a história, tinha um copeiro ali preso com ele uns 2 anos antes, e o copeiro teve um sonho, ele interpretou o sonho do copeiro do rei. Aí ele falou, olha, quando você tiver oportunidade, fala de mim para o rei. Aí o cara saiu, foi libertado, assim como José tinha dito, e acabou esquecendo de José. 2 anos depois, o faraó teve um sonho, e aí o cara se lembrou, mandou chamar José lá. Então, com 30 anos, José sai da cadeia, da prisão, e está diante de Faraó. E aí todo mundo estava tentando interpretar o sonho de Faraó, Deus inspirou José e ele interpretou o sonho, e aí o homem ficou maravilhado com José, e falou, olha, José falou assim, olha, você precisa de um administrador, né, para montar silos, para guardar alimento e tal. E aí o faraó olhou para ele e falou, não vejo ninguém melhor do que você. E a partir dali, José foi o governador do Egito, o segundo homem do Egito. O cara saiu da prisão para ser o segundo homem mais importante do Egito, que era a grande nação daquela época. Deus estava com José, mesmo na dificuldade, José permaneceu firme, fiel, e as coisas aconteceram na vida de José. Terceira e última história, muito conhecida também, está lá em Samuel, no capítulo 16. É a história de Davi, mas não do rei Davi, do adolescente Davi. Um menino também de 17 anos. Por que eu estou insistindo nisso? E semana que vem eu vou falar também de um outro adolescente. Porque as decisões que você tem que tomar na sua vida, elas começam cedo. 17 anos é quando a gente começa a escolher qual faculdade vai fazer, escolher que vestibular que você vai fazer. E é muito importante que aquilo que você tem no coração tenha raízes, porque você vai enfrentar desafios que você vai ser testado. E José passou por todos os testes. E aí, chegou a vez de Davi. Davi era o caçula de 8 irmãos. Então era o pequenininho, era aquele que fazia o serviço que ninguém queria fazer. Então Davi era pastor de ovelhas.
E é interessante, porque Davi era um ótimo pastor de ovelhas. Quer dizer, a mesma postura de José. Você está entendendo o ponto que eu estou tentando chegar? A mesma postura de José. O que ele tinha no coração, a retidão de coração, colocar o Senhor em primeiro lugar, mesma coisa com Davi. Ele era um excelente pastor de ovelhas, enquanto os irmãos faziam outras atividades. Mas Davi tinha um outro talento também, que ele fazia com esmero também. Ele era um músico, né? A gente estava com os nossos músicos aqui, músicos fantásticos, né, que a gente tem nessa igreja, graças a Deus. E Davi era um músico também, e um músico dedicado. E possivelmente, em todo o tempo de folga dele, ele pegava a sua harpa e ficava estudando, fazendo escala, sei lá o que, tocando, né? Ele era um cara inspirado, um músico inspirado. Tanto que foi isso que chamou a atenção sobre Davi. Olha que interessante. Saul era o rei, né, daquela época, e Saul estava com depressão, estava sendo incomodado por maus espíritos, e nada tranquilizava ele. Aí alguém sugeriu, olha, eu acho que você devia arrumar um músico, um tocador de harpa, para te acalmar nesses momentos de fúria, né? E aí Saul concordou e disse a eles, versículo 17 de 1 Samuel, capítulo 16. Saul disse a eles, vão, encontre alguém que seja bom tocador de harpa e tragam-no aqui. Um dos jovens que estava ali disse assim, eu conheço alguém assim. Eu mesmo vi tocar o filho de Jessé, de Belém, ele é um excelente músico. Estou lendo na versão A Mensagem, né? Ele também é corajoso, olha só, maduro, fala bem, tem boa aparência e o Eterno está com ele. Era nítido que Deus estava com Davi, assim como estava com José, assim como esteve com Abraão. Assim como está com você, quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Bom, você conhece a história de Davi, eu não preciso ficar contando todos os detalhes da história de Davi. Mas os desdobramentos desse período aqui, desse adolescente, né, é que um dia ele estava pastoreando as suas ovelhas, cuidando, e o pai falou assim, olha, eu quero que você vá lá no acampamento, onde seus irmãos estão guerreando, e leve alimento para os seus irmãos. Davi prontamente, né, falou, tá bom pai, amanhã cedo eu vou fazer isso. O que Davi fez? Ele acordou de madrugada, arrumou alguém para ficar cuidando das suas ovelhas e pegou a estrada e foi lá encontrar os irmãos que estavam em guerra junto com o rei Saul contra os filisteus. Bom, você sabe a história, eu vou ler uns poucos versículos. Quando Davi chegou lá e estava procurando os irmãos, começou a falar com os irmãos, ele começou a ouvir um burburinho, um monte de gente falando e tal. De repente surgiu das fileiras dos filisteus um gigante, está lá, 1 Samuel 17. De repente surgiu das fileiras dos filisteus um gigante de quase 3 metros. Parece que ele tinha 2,90 metros exatamente, mas enfim. O gigante chamado Golias, que era da terra de Gate. Golias era muito forte, ele tinha na cabeça um capacete de bronze e usava uma armadura que pesava 60 quilos. Só a armadura dele pesava o que pesam algumas pessoas que estão aí nos assistindo, 60 quilos. Só a armadura dele pesava isso. Você vê o tamanho e a força desse homem. Ele usava também uma caneleira de bronze e carregava uma espada de bronze, sua lança parecia uma viga. Devia ser parecia uma viga a lança dele. Só a ponta da lança pesava 7 quilos e 200 gramas. Quer dizer, era um sujeito assustador, que estava lá desafiando o povo de Deus, né? E aí ele chegou e gritou e começou a falar, olha, estou desafiando aí um guerreiro de vocês para vir lutar aqui comigo. E quando ele fazia isso, olha o que o povo e o próprio rei faziam. Quando Saul e as suas tropas ouviram o desafio do filisteu, ficaram aterrorizados e perderam a esperança.
de novo, a gente pode, com qualquer história dessa, fazer uma analogia com o que acontece nas nossas vidas, né? Esse povo todo estava, nesse momento, aterrorizado, assustado e sem esperança. Então, por que essas histórias são importantes? Porque talvez aí no seu sofá tem alguém que nesse momento está aterrorizado, sem esperança e com medo. Por isso que essas histórias são importantes. Porque a gente pode aprender com essas pessoas que conquistaram as promessas de Deus na vida delas, o que elas faziam nos momentos de desafio. E era isso que estava acontecendo com aquele povo. Sabe, guerreiros experientes, experimentados. Saul mesmo era um grande guerreiro, era um homem inclusive alto, grande fisicamente, mas estava ali todo mundo assustado diante do gigante e puxa vida, o povo de Deus não podia acabar daquele jeito. Não podia acabar daquele jeito. Não era essa a promessa de Deus. Então eles tinham que fazer alguma coisa, tinham que agir. Bom, Davi, nesse momento, ouviu tudo aquilo que o homem desafiou, né, o povo, todo aquele desafio que Golias fez, e ele gravou duas coisas do que Golias falou. Olha que interessante. Ele falou assim, a primeira pessoa que estava do lado dele, Davi perguntou assim, Davi conversando com o homem que estava ao seu lado, perguntou, qual mesmo que é a recompensa para quem matar o filisteu e livrar de Israel dessa desonra? Assim, ele ouviu ali o pessoal conversando, falou, olha, quem matar esse gigante vai ter isso e aquilo, vai pegar um ouro e prata e vai ser homenageado pelo rei. Então Davi já ficou interessado na recompensa, mas também, como diz o final do versículo, na desonra que Israel, que era o povo de Deus, estava passando naquele momento. Então Davi já começou a ficar incomodado, falou, peraí, vocês não são o povo de Deus? Eu que sou adolescente aqui, vocês são tudo homem maduro, né? Gente madura, experiente. Puxa vida, vocês vão deixar esse cara ficar humilhando o nosso povo, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus? Isso não está certo. E aí quando o irmão de Davi escutou ele falando isso, ele ficou furioso com Davi. Olha só, Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi conversando com os soldados e perdeu a paciência. O que você está fazendo aqui, moleque? Não está escrito isso, né? Mas mais ou menos isso que o irmão falou. Por que você não está lá cuidando daquelas ovelhas magricelas? Eu sei qual a sua intenção. Você veio aqui para assistir a batalha de camarote. Davi falou, qual que é o seu problema? Eu só fiz uma pergunta, né? Nisso, a coisa se espalhou e a notícia de que Davi estava falando, a gente precisa fazer alguma coisa, chegou lá no rei, o rei mandou chamar o Davi. E aí, conversando com Davi, olha o que aquele garoto de 17 anos falou para o rei Saul. Davi disse, Senhor, não perca a esperança, estou pronto para enfrentar esse filisteu. Nem o rei não acreditou, né? O rei falou assim, Saul respondeu a Davi, você não tem condição de lutar com esse filisteu, você é muito jovem e inexperiente, o filisteu tem mais tempo de guerra do que você de vida. Quantas vezes a gente até quer fazer alguma coisa, a gente até idealiza alguma coisa, a gente sente no coração um desejo de fazer alguma coisa, e aí vem alguém e fala assim, não vai dar, peraí, ô louco, você não está vendo? Você não tem condição. Não é isso que acontece muitas vezes com a gente? Minha pergunta para você, hoje, nessa última história, é, o que Davi tinha que fazia com que ele se sentisse pronto? O que Davi tinha que fez com que ele se sentisse pronto para enfrentar aquele gigante? Responda para você mesmo aí. Ou, se quiser incluir, o que Abraão, José e Davi tinham que
que fazia com que eles tivessem aquela confiança em Deus e tivessem aquela coragem? O que Davi fazia? Porque a resposta dessa pergunta vai determinar o seu futuro. Durante a pandemia e depois da pandemia. A resposta, a sua própria resposta a essa pergunta vai determinar o futuro seu agora e depois, quando tudo isso mudar. O que é que Davi tinha que fazia com que ele se sentisse pronto? Eu tenho certeza que não era, sou um cara treinado, ele não era um cara treinado. Eu sou mais forte do que ele, eu não era mais forte. Eu treinei isso, treinei aquilo, não era isso. Quer dizer, as perguntas que possam estar passando na sua cabeça sobre você mesmo, só você pode responder. Por que você acha que não está na hora de dar o passo e atravessar o deserto? O que é que está te segurando? Você acha que, mas eu não tenho toda essa formação, não tenho toda essa capacidade, não sou tão talentoso, é muito difícil, o desafio é muito grande. Olha o desafio desse menino. Um garoto de 17 anos contra um gigante guerreiro experiente de 3 metros de altura quase. O que é que Davi tinha que fazia com que ele se sentisse pronto? São duas as coisas e elas são muito claras. Coragem. Coragem. Davi era corajoso. Mas essa coragem, ela tinha um lastro, ela tinha raízes. Davi não era louco. Davi não era Não, essa coragem tinha raízes na segunda coisa, que era a confiança em Deus. Davi era corajoso porque ele confiava em Deus. Na conversa com o rei, Davi falou assim: olha, eu sou pastor de ovelhas e cuido das ovelhas do meu pai. Aí o rei falou: mas daí, o que esse assunto tem a ver aqui nessa conversa, né? Aí Davi acrescentou, ele falou: olha, quando um leão ou um urso atacava o rebanho, eu saía atrás deles, matava e resgatava o cordeiro. Talvez o rei estava falando: você não sabe o que você está falando, menino, né? Você está fazendo essa comparação, olha o tamanho do cara, olha o tamanho do seu desafio, né? Mas o que Davi mostrou com isso? Que essa coragem que ele tinha foi adquirida caminhando com Deus. Não é que ele nasceu corajoso, ele adquiriu essa coragem no caminhar com Deus. Então lá, quando ele estava fazendo uma coisa simples, lá no pasto, com as ovelhinhas, sabe, uma coisa que nenhum dos irmãos queria fazer, porque qualquer um faria aquilo, ele fazia com excelência. E ele ali, naquele momento, ele foi testado e foi aprovado. E em coisas pequenas, em coisas um pouco maiores, ele foi se aperfeiçoando. E a coragem dele e a confiança dele no Senhor foi crescendo. Por isso, ele falou assim: eu estou pronto. Então assim, o Eterno me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Davi tinha certeza daquele que ele confiava. Certeza de que Deus estava com ele. Era essa certeza de Davi, por isso a coragem dele. Ele não tinha certeza como que ia ser a luta com o gigante. Ele tinha uma estratégia em mente. Mas e se ele errasse aquele primeiro tiro com a funda? E se ele chegasse muito próximo? Ele não sabia. Quer dizer, é como se Davi estivesse olhando para um deserto onde não há caminho, mas ele tem dentro dele a sensação de que Deus está com ele, que Deus vai abrir um caminho no deserto. Mesmo que ele não esteja enxergando, ele falou: eu sei, eu tenho essa confiança. Por quê? De conviver com o Senhor. De ser testado e aprovado. De aprender aqui e ali. De fazer sempre o melhor que eu posso, aonde eu estiver, lá no pasto e aqui, diante de um exército. E você sabe, o fim da história eu não preciso contar, né? Davi matou o gigante, foi
recebeu toda a premiação, ainda casou com a filha do Saul, depois se tornou um rei, o rei mais importante de todos. As promessas se cumpriram na vida de Davi. A vitória estava ali, depois de cruzar o deserto. Essa promessa é para você também. E se você quer aprender alguma coisa com esses 3 homens, aprenda a confiar no Senhor. E tenha coragem de fazer o que você precisa fazer. Tenha coragem. Olhe para a situação, analise, busque a Deus, busque a sabedoria do Senhor e haja. Dá o passo, vai adiante, atravessa o oceano. O mar pode se abrir à sua frente. O deserto, uma estrada vai surgir na sua frente. Mas quando Deus faz um desafio, Ele precisa, de certa forma, não é que Ele precisa, mas Ele gosta. Deus gosta quando a gente faz o que está ao nosso alcance fazer. Nenhum desses homens, e nenhum dos demais que a gente ainda vai compartilhar as histórias, nenhum deles ficou parado esperando. Davi não falou assim, olha, eu vou ficar aqui até esse gigante apodrecer. É assim que eu vou vencê-lo. Não. Ele falou assim, olha, o mesmo Deus que me livrou lá no pasto vai me livrar aqui. Eu creio. E por isso ele teve coragem. O que é que está faltando para você, meu irmão? Qual é o desafio que está à sua frente? É um projeto novo? É uma mudança de trabalho? É você estreitar seus relacionamentos em casa? Arrumar os rumos da sua vida com Deus? Alinhar sua vida com Deus? Qual que é o desafio que você tem à sua frente? O conselho que eu posso te dar é coragem. Confie no Deus de Davi, no Deus de José, no Deus de Abraão, no seu Deus, no nosso Deus. Ele vai te capacitar no caminhar. Abrace o desafio, coloque o pé na estrada e um caminho se abrirá à sua frente em nome de Jesus. Amém? Deus, o Senhor conhece cada coração, cada vida, cada história, o momento que cada um está vivendo hoje, Senhor Deus, o Senhor conhece profundamente, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece as nossas dores, o Senhor conhece as nossas ansiedades, os nossos medos. Eu te peço, Senhor Deus, que hoje, em nome de Jesus, todo esse medo caia por terra. Não porque a gente virou corajoso da noite para o dia, mas pelo Deus que nós temos, pelo Deus em quem nós colocamos a nossa confiança. Que esse Deus nos dê a coragem para a gente fazer o que a gente precisa fazer. Alinhados com a vontade soberana do nosso Deus, mas que a gente dê o passo que a gente precisa dar. É a hora de agir, é tempo de agir, é tempo de fazer alguma coisa. Esperar não é mais uma opção, é tempo de agir. Que a gente possa ver a Tua glória, Senhor Deus, a gente possa ver o caminho se abrindo à nossa frente, que a gente possa ver os rios inundando a sequidão dos nossos corações, das nossas vidas, das nossas famílias, que a gente possa experimentar o dia da vitória, ver as Tuas bênçãos nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Caminharei por sobre o mar, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, na tempestade em teu poder descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel e não mudará. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei, na tempestade em teu poder descansarei, pois eu sou teu e tu és que teu Espírito me guie na jornada, eu caminhe sobre as águas, por onde tu me chames. Leva-me além dos sonhos que já tive, e minha fé será mais firme na presença de Cristo. Que teu Espírito me guie na jornada, eu caminhe sobre as águas, por onde tu me chames. Leva-me além dos sonhos que já tive, e minha fé será mais firme na presença de Cristo. Teu Espírito me guie na jornada, e eu caminho sobre as águas, por onde tu me chames. Leva-me além dos sonhos que já tive, e minha fé será mais firme na presença de Cristo. Que teu Espírito me
tempestade, em teu poder descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Amém. Que você tenha uma semana cheia de Cristo e que Ele te encha de paz, de poder, de alegria, de renovo. Tenha uma boa semana.